Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse mosquitinho aqui que está aparecendo na tela, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele. Esse mosquitinho apresenta o nome científico Aedes aegypti. Ele é um mosquitinho bastante perigoso para a nossa vida porque ele pode causar algumas doenças que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas antes da gente falar sobre as doenças, eu vou falar um pouquinho das características desse mosquito, tá bom? Então aqui nós temos outra imagem desse mosquito. Ele apresenta algumas características que a gente vai ver, mas eu já posso adiantar que ele é bem parecido com a muriçoca, só que ele apresenta essas pintinhas aqui, nós podemos dizer, essas manchinhas brancas pelo corpo e nas patinhas. Mas ele assemelha-se muito a uma muriçoca, certo? Então, esse mosquito, ele não nasce adulto, ele já não nasce desse formato que vocês estão vendo ele de mosquito. Para que ele se torne esse mosquito, como vocês estão vendo aí, ele passa por 4 fases, certo? A primeira fase é a fase do ovo, onde esse mosquito, ele põe esses ovos vão passar um tempo aí nesse formato de ovo que eu vou falar para vocês. Em seguida, esse ovo se rompe e nasce uma larva, que é essa imagem aqui. Depois, essa larva, ela se transforma numa pupa, e em seguida é que o mosquito, ele se torna um mosquito com o formato de mosquito, né? Vocês podem ver que a diferença dele quando ovo e quando mosquito é bem grande, né? As fases desse mosquito apresentam características bem diferentes de como ele é na forma adulta. Então, no formato de ovo, esse mosquito, ele põe esses ovos em água parada. Antigamente era só em água limpa, mas não necessariamente em água limpa, né? Nesse estágio aqui de ovo, isso aqui passa aproximadamente 48 horas na água. Em seguida, esse ovinho aqui, ele se rompe e transforma-se numa larva, que pode passar mais ou menos 5 dias nesse formato aqui. Nesse formato de larva, eles ficam se alimentando de pedacinhos de sujeirinhas que tem na água, eles ficam se alimentando nessa fase. E eles ficam nadando, né? Como se fosse umas minhoquinhas, ele fica dando uns saltinhos. E em seguida ele cria tipo um casulozinho, que é o que a gente chama de pupa. Nessa fase aqui, em que ele está no formato de pupa, ele fica na superfície da água. Esse formato de pupa, ele fica aproximadamente de 2 a 3 dias, né, nessa forma. E aqui, nesse estágio, essa pupa, ela não fica se movimentando como a larva fica, né? A larva, ela fica se movimentando, mas nesse estágio aí de pupa, ele fica fixo na superfície da água, não se alimenta, porque ele já se alimentou na fase anterior de larva, e aí fica só esperando ele se desenvolver totalmente para que essa pulpa saia e ele se transforme no mosquito adulto. Tudo isso aqui, para que ele saia do ovo até a fase adulta, dura aproximadamente 10 dias, em média, né? E quando o mosquito ele se torna adulto, ele vive de 6 a 8 semanas. Não tem um número certo assim de semanas para ele viver, mas ele vive aproximadamente esse tempo, tá? Então, algumas características desse mosquito, né? Ele é escuro, como uma muriçoca, e ele tem listras brancas pelo corpo e pelas perninhas, como eu já mostrei para vocês lá no início. Ele mede menos de 1 centímetro, ele é pequenininho. A fêmea e o macho alimentam-se de substâncias como açúcares das frutas, néctar, seiva. Só que o que acontece? Existe uma diferença entre a fêmea e o macho em relação à alimentação. Os dois, eles se alimentam de frutas, do açúcar das frutas, da seiva, do néctar. Só que a fêmea, ela alimenta-se de sangue. Somente a fêmea pica. Ela alimenta-se de sangue porque no sangue da gente existem algumas substâncias que a fêmea necessita para amadurecer os ovos. Então, quando você é picado por um mosquito, o Aedes aegypti, no caso que eu estou falando, quem pica é a fêmea. E ela pica porque ela tem a necessidade dessas substâncias que tem no sangue para amadurecer os seus ovos. Então, somente a fêmea que pica. Ela pica por uma necessidade fisiológica dela, para que ela amadureça os ovos dela
e ela possa pôr esses ovos em uma água que esteja parada aí em algum lugar aí perto dela, tá? Esse mosquito, ele se reproduz por oviposição, né? Ele coloca os ovos em recipientes com água parada, de preferência, mas não existe mais essa questão de água estar totalmente limpa para a fêmea pôr os ovos. Ela pode voar até 3 quilômetros, né, em busca de sangue para poder conseguir amadurecer seus ovos. E ela costuma voar em uma altura mais ou menos de 1 metro. Porém, hoje em dia, esse mosquito já sofreu algumas, como é que eu posso dizer? Algumas adaptações, onde ele já foi encontrado em teto de casa, em paredes um pouco mais altas, mas em voar mesmo, ele voa na altura de mais ou menos 1 metro. Porém, ele já foi encontrado em alturas maiores, certo? Ele prefere lugares quentes. E em relação ao ovo, o ovo do mosquito, eles são muito resistentes, né? O ovo desse inseto ele é bastante resistente. Ele pode viver cerca de 1 ano em algum local seco. Então a fêmea, ela pôs o ovo lá numa água parada, num recipiente que esteja lá na rua ou em algum local com água parada. Esse recipiente ele secou antes do ovo eclodir, antes de virar larva. Então, se o recipiente secar e os ovos ficarem lá, eles podem ficar cerca de 1 ano esperando uma nova água de chuva, uma nova água entrar naquele recipiente e ele eclode. Então, ele tem uma resistência bastante grande. Mesmo quando a água seca, os ovos que estão ali, eles podem sobreviver até 1 ano lá esperando uma nova remessa de água para que ele ecloda e termine a fase de desenvolvimento desse mosquito, certo? Então, essa questão de deixar água parada é algo bem perigoso, que a gente sempre comenta de não deixar água parada, não deixar água parada é por causa disso, né? E não deixar recipientes que possam acumular água, de chuva principalmente, em locais onde a gente não consiga tirar ele do ambiente para não acumule aquela água. Você come alguma coisa, você bebe uma garrafinha de água, você come alguma coisa e joga aquilo ali num terreno baldio, o pessoal passa ali para pegar aquela tampinha, aquele papel que você jogou naquele terreno baldio. Então aquilo ali vai ficar acumulando água de chuva, e a proliferação desse mosquito vai ser grande naquele entorno ali de onde está aquele lixo, né? Aquele entulho que foi jogado ali, que não foi recolhido pelo pessoal da urbana, né? Antes de sugar o sangue, a fêmea ela injeta uma substância anticoagulante. E é nesse momento que o vírus da dengue, localizado nas glândulas salivares do inseto, entra no organismo. Então, na hora que o vírus vai picar, ele coloca sua glândula, né, lá, sua boca lá, seu aparelho picador, sugador, enfia na pessoa, ele solta um pouquinho de uma substância, né, que algumas pessoas chamam até de saliva, e suga o sangue da pessoa. Então, na hora que ele solta essa substância anticoagulante, na hora que ele libera essa substância para puxar o sangue da gente, o vírus que está dentro dele passa para dentro da pessoa. E a pessoa, ela fica com o vírus dentro dela. E aí é que começa a proliferação desse vírus através das pessoas, porque uma pessoa que está infectada, se ela for picada por um mosquito e esse mosquito picar outra pessoa, ela vai passar o vírus para outra pessoa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, certo? A saliva da fêmea produz uma substância anestésica, por isso, muitas vezes, na hora que o Aedes aegypti pica a gente, a fêmea, no caso, a gente não percebe muito, não coça tanto como a muriçoca. Isso não é 100% das vezes. Às vezes o mosquito pica, a gente não sente muito por causa dessa substância que ele libera, tá? E não é o mosquito que causa a doença. Não é o mosquito que vai causar a doença em você. O que vai causar a doença em você é o vírus que está dentro do mosquito. O mosquito, ele carrega aquele vírus dentro dele e ele passa de uma pessoa para outra. Não é o mosquito que vai causar a doença, é o vírus que está dentro do mosquito. Certo? E quais as doenças ele pode causar? Então, o Aedes aegypti ele pode causar 4 doenças: a febre amarela, a dengue, chikungunya e zika. Essas 4 doenças são 4 doenças que podem
ser transmitidas por esse mosquito. Aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas doenças para vocês agora, tá? Primeiramente eu vou falar sobre a dengue, né, que foi a primeira doença mais badalada em relação a esse mosquito, né? A dengue é uma doença febril aguda que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Existem dois tipos de dengue, a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Vou falar um pouquinho a diferença delas duas para vocês, tá? A dengue, ela apresenta alguns sintomas, né? Como alguns já conhecem, pode ser que alguns de vocês já tenham tido, ou alguém da família de vocês tenha tido, né? Ela apresenta febre alta, que pode chegar até a 40 graus, né? Dor atrás dos olhos, que piora quando a gente movimenta o olho para um lado para o outro. Falta de apetite e de paladar, dores nos ossos e nas articulações, dores de cabeça, manchas vermelhas na pele parecida com sarampo, náusea e vômito, e moleza e cansaço. Essas aqui são as características da dengue, mas não necessariamente você vai apresentar todas, né? Pode ser que você só tenha dor no corpo, dor de cabeça, um pouquinho de febre, a febre não tenha sido muito alta, não tenha tido dor nos olhos, tenha tido dor nos olhos e dor de cabeça e não teve outro sintoma. Então, esses aqui são os principais sintomas, mas não necessariamente, se você tiver com dengue, você vai ter todos, certo? E a transmissão da dengue, como é que ela se dá? A dengue ela é transmitida através do mosquito, né? Como eu falei para vocês, através da saliva do mosquito, na hora que ele vai picar a gente, ele coloca um pouquinho dessa saliva dentro da gente, antes de puxar o sangue, e é nesse momento que o vírus entra dentro da gente e a gente se contamina. Então, a transição é homem, mosquito, homem, porque uma pessoa infectada, se o mosquito picar essa pessoa que está infectada e esse mesmo mosquito picar outra pessoa que não está infectada, essa pessoa aqui, ela vai receber o vírus que estava nesse mosquito aqui, que já pegou dessa outra pessoa, certo? Então, a fêmea, ela pica para infectada, mantém o vírus na saliva e retransmite para outras pessoas que picaram. Então, digamos que aqui na minha casa eu esteja com dengue, o mosquito me picou, ele vai pegar o meu vírus e ficar dentro dele. Todas as pessoas que ele picar depois de mim vão pegar a dengue que estava comigo. Mas quando esse mosquito me pica, ele não tira o vírus de dentro de mim e vai passar para as outras pessoas, não. Eu continuo com dengue, ele pega uma porção desse vírus que fica dentro dele e passa para outras pessoas. Não é porque ele me picou que ele vai tirar o vírus de dentro de mim e passar para outra pessoa, não. Ele pega uma porçãozinha desse vírus, um pouquinho desse vírus entra no mosquito e ele sai passando para todas as pessoas que ele picar. Tem gente que acha que não, porque se o mosquito me picar eu vou ficar boa. Não. Você vai passar os dias, né, lá da infecção, vai ficar boa, mas o vírus vai sair de dentro de você não, porque o mosquito lhe picou não, certo? Quantas vezes eu posso contrair dengue? Na verdade, existem 4 tipos de dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, você pode pegar a dengue 4 vezes, até agora, né? Se aparecer o tipo 5, você vai poder pegar, pode até pegar 5 vezes. Então, se o mosquito que lhe picou estava contaminado com o vírus do tipo 1 da dengue, você se infectou com o vírus tipo 1. Se por um acaso outro dia um outro mosquito que esteja com o vírus tipo 1 lhe pique, aí você não vai mais pegar, porque você criou anticorpos para aquele tipo de dengue tipo 1. Mas se o mosquito estiver com a dengue tipo 2, aí você vai pegar. E o seu organismo ele vai criar defesas para o tipo 2. Mas você vai ter chance de ter mais vezes, a tipo 3 e a tipo 4. Então, quando esse mosquito ele pica a gente, e a gente tem dengue, a gente fica imune, o nosso sistema imunológico cria defesas para aquele tipo de dengue. Mas existem ainda mais 3. Então, você pode pegar a dengue até 4 vezes, tá? E aqui nós temos algumas imagens de algumas pessoas, né, com a dengue. Aqui são as manchas vermelhas, avermelhadas, que podem aparecer na pele. A pessoa sente dores nas articulações e nos ossos. E essas duas imagens aqui são de dengue hemorrágica, né? A dengue hemorrágica ela pode causar sangramento nas gengivas, sangramento no nariz, sangramento nos ouvidos,
Mas não necessariamente nessa quantidade aqui. Eu coloquei essas imagens para vocês verem que na dengue hemorrágica existe a hemorragia mesmo, a saída de sangue por alguns locais do nosso corpo. Tá bom? No caso da chikungunya, a chikungunya é outro tipo de doença causada também por um vírus que está dentro do Aedes aegypti. Só que esse vírus que está dentro do Aedes aegypti não é mais o vírus da dengue, é o vírus chikungunya. É outro tipo de vírus que esse mosquito carrega dentro dele. É uma doença infecciosa febril causada pelo vírus chikungunya, tá? Como é que se dá a transmissão dessa doença, né? A mesma coisa do Aedes aegypti. Se uma pessoa tiver chikungunya, se um mosquito picar essa pessoa e esse mosquito picar outras pessoas, quem ele picar depois vai pegar chikungunya, porque ele tá com o vírus dentro dele. Na hora que ele pica, ele injeta esse vírus dentro da pessoa antes de sugar o sangue daquela pessoa. A fêmea é quem pica, né? Ela pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e retransmite. É a mesma forma de transmissão da dengue. E a febre chikungunya e dengue, elas são doenças diferentes, mas elas podem ocorrer simultaneamente na mesma pessoa. Vamos lá, tem que ter muito azar, né? Digamos que eu esteja com dengue e o meu esposo esteja com chikungunya. Aí o mosquito me picou, um Aedes aegypti, aí me picou, pegou o meu vírus da dengue. Picou o meu esposo, pegou o vírus da chikungunya dele. Então esse mosquito ele vai ter dentro do organismo dele 2 tipos de vírus. Quem ele picar depois vai pegar dengue e vai pegar chikungunya. Ou eu estou num local, um mosquito me picou, eita, peguei dengue. Aí fui para casa da minha avó. Lá outro mosquito me picou que estava contaminado com chikungunya. Aí eu vou pegar chikungunya e estou com dengue. Não é porque você está com dengue que você não vai pegar chikungunya ou vice-versa. Se você for picado pelo mosquito, ele tiver com vírus diferentes, você vai pegar esses vírus diferentes. Certo? E quantas vezes a gente pode pegar chikungunya? Existe um tipo de chikungunya. Quando você pega o vírus, o seu sistema imunológico, ele cria defesas em relação a esse vírus. E se algum dia o mosquito lhe picar novamente e ele estiver infectado com chikungunya, você não pega porque o seu sistema imunológico já criou defesas contra aquele vírus, tá? Tanto a dengue como a chikungunya não tem vacina ainda. Então, a questão é só a prevenção, né? A gente fazer por onde a gente não acumule águas por aí, principalmente água de chuva, para que esse mosquito coloque seus ovos e eles cheguem até a fase adulta. E sintomas, né? Dores no corpo, dores nas articulações, acompanha inchaço e vermelhidão, principalmente nas articulações das mãos e dos pés, dor de cabeça, perda de paladar e de apetite, pode dar náusea e vômito, a febre alta, cansaço e dor no corpo. Essas características aqui são características que podem aparecer em pessoas que têm chikungunya. Mais uma vez, vou repetir. Não é obrigado você ter todos os sintomas. Esses aqui são alguns sintomas, você pode ter um, pode ter dois. E a característica que diferencia bem a chikungunya da dengue é que a chikungunya ele causa dores principalmente nas articulações dos pés e das mãos, né? E as dores são muito fortes e você pode ficar com esse problema por meses, né? Tem gente que precisa fazer fisioterapia porque não consegue movimentar os dedos muito bem. Quando era o pé, a pessoa tem dificuldade de andar por um tempo. Então, a chikungunya ela é um pouco mais agressiva em relação ao tempo que causa problemas em nosso organismo que é a dengue, tá? E aqui é os sintomas, né? As articulações ficam bem inchadas, como vocês podem perceber. Os pés aqui na mão, aqui no pé. E a pessoa fica extremamente cansada, né? Disposta, com dor no corpo, assim como também na dengue. E outra doença que esse bendito mosquito causa é a zika, né? É uma doença infecciosa febril causada pelo zika vírus. É outro tipo de vírus. Então, até agora a gente viu que existem o vírus da dengue, o vírus da chikungunya e o vírus da zika. E o vírus da dengue, ele ainda é subdividido em 4 tipos. Existem 4 subtipos do vírus da dengue. Então, você pode ter dengue 1, dengue 2, dengue tipo 3, dengue tipo 4, chikungunya e zika. 6 doenças que você pode pegar 6 vezes, na verdade,
do que você pode pegar através desse mosquito. E como é que se dá a transmissão da zika? Da mesma forma da dengue, da mesma forma da chikungunya. Alguém está infectado, leva uma picada de um mosquito, e esse mosquito ele sai transmitindo esse vírus para as outras pessoas, tá? E aqui alguns sintomas do Zika vírus, né? A pessoa tem febre não tão alta como a dengue nem a chikungunya, apresenta dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, mancha na pele. Mas uma característica bem evidente da Zika é que a maioria das pessoas elas ficam com os olhos avermelhados, né? Então, às vezes, a gente chega no médico e diz, tô com dor no corpo, dor na articulação, tô com dor no cabeça. Já olha quando o olho, o médico já diz, não, isso aí é Zika. Teve uma época, acho que 2015 para 2016, teve aquele surto de Zika, né? Que as grávidas tinham que ter cuidado em relação à Zika, porque alguns bebês estavam nascendo com microcefalia, e esses estudos indicaram que as grávidas que tiveram bebês e tiveram Zika, o bebê nasceu com a microcefalia, né? Então, isso aí, essa doença é bastante grave, principalmente em relação às mulheres que estão grávidas, né? Aqui, ó, algumas características, né? Vermelho na pele, dor de cabeça, dor nas articulações, e os olhos, eles ficam com a cor bem avermelhada. Tratamento para as 3 doenças. Não existe tratamento, né? A questão é só os cuidados que a gente tem que ter, né? Descarta na rua, tem no quintal da casa da gente, não existe um tratamento específico. Você vai tomar medicamento para diminuir a febre, para diminuir no corpo, mas não existe remédio para dengue, não existe remédio para chikungunya, remédio para zika. Depende dos sintomas que você tem, é só citar que você tem alguns medicamentos para evitar a dor de cabeça, a dor no corpo e a febre suba demais. Existe vacina para as 3, né? Hidratação, tem que tomar muita água, tem gente que necessita tomar soro, porque desidrata, água de coco, e repouso. A gente não deve usar medicamento à base de ácido acetil salicílico, nem anti-inflamatórios, como AS, pois podem causar hemorragias. Então, quando a gente tem algum dos sintomas, o mais indicado é a gente tomar medicamentos que o médico receite, evitar ficar se automedicando, né? Porque tem alguns tipos de medicamento que podem fazer da sua dengue clássica se tornar uma dengue hemorrágica, né? Que é bem mais perigosa. E aqui algumas imagens mostrando alguns tipos de criadouros, né, desse Aedes aegypti, né? Algumas pessoas que ainda utilizam a caixa d'água aberta. Isso aqui é uma ótima piscininha, né, para esses mosquitos colocarem seus ovos. Pneus jogados em quintal de casa da gente, ou terreno baldio, né? Esses pneus, eles acumulam água da chuva, que é um ótimo criadouro para esse mosquito também. E aqui tem gente que usa, não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem gente que quebra o caco de vidro de garrafas e coloca no muro para que o ladrão evite ladrão pular aqui. Só que tem que se ter cuidado que esses cacos aqui, eles acumulam água também. Então, quando chove, isso aqui vira um criadouro para esse mosquito. Tem que se ter muito cuidado em relação a isso aqui também. Prevenção, né? É a melhor forma da gente evitar essas 3 doenças, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, existem várias atitudes que a gente pode ter dentro da casa da gente, que a gente pode ter na rua, que pode evitar a proliferação dessas doenças através da proliferação dos mosquitos, né? Porque não é o mosquito que vai causar a doença, é o vírus que está dentro do mosquito. Mas quanto mais mosquito tiver, ele vai picar mais as pessoas, e isso aí vai fazer com que uma pessoa que esteja doente, né, transmita isso para o mosquito, e esse mosquito saia passando isso aí para as outras pessoas. Lembrando que até o momento o único mosquito que transmite essas doenças é o Aedes aegypti. Então, se existir ele, vai existir as doenças. Se a gente combater esses mosquitos, essa quantidade de pessoas infectadas, ou até mesmo essas doenças, elas podem desaparecer. Agora, para ela desaparecer, os mosquitos, eles têm que desaparecerem também, né?
Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de algumas atitudes que a gente pode fazer para evitar a proliferação desses mosquitos, né? Manter a caixa d'água sempre fechada, né, com a tampa adequada. Remover folhas e galhos que possam impedir que a água corra nas calhas, né? Porque se tiver folhas aqui nessas calhas, a água ela não vai descer normalmente, vai ficar acumulada aqui na calha, né? Da chuva, né? E pode ser um criadouro para esse mosquito. Não deixar água de chuva acumulada na laje. Então, sempre que chover, se a laje da sua casa acumular água, você tem que tirar essa água da sua laje. Lavar semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água, né? No caso, algumas pessoas armazenam água em tanques, tem que se lavar. E manter bem tampado, né, esses tonéis de armazenamento de água. Aqui, encher de areia até a borda os pratinhos de vasos de plantas. A gente não pode deixar a planta no pratinho e esse pratinho acumulando água. Tem que se colocar areia. Ou mesmo deixar a planta sem esse pratinho. Né? Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água, lave o vaso, principalmente por dentro, com escova, água, sabão, pelo menos uma vez por semana. Manter as garrafas sempre de cabeça para baixo, né? Porque se você deixar elas o contrário, quando chover, vai acumular água aqui e o mosquito adora qualquer tipo de piscininha. Evitar descartar pneus na rua ou deixar pneus a céu aberto dentro das nossas casas. Colocar sempre o saco de lixo em locais tampados, né? Porque se você colocar o saco de lixo e chover e aquele saco acumular água e o pessoal da urbana, o pessoal que cata o lixo demorar para passar, vocês viram que se a fêmea colocar o ovo, ele passa aproximadamente 48 horas para eclodir, virar lava, virar pupa. Então, isso aí existe um prazo para isso, que é de mais ou menos 10 dias, pode ser menos dias. E se esse saco ele ficar ali por muito tempo, ele pode ser um criadouro do mosquito, certo? Então, a aula de hoje foi falando um pouco sobre isso, sobre esse mosquito e algumas doenças que ele pode causar. Eu espero que tenha acrescentado um pouco aí no conhecimento de vocês. Quem não respondeu a atividade ainda, esse vídeo pode ser que ajude, mas quem já respondeu também não tem problema. Isso aí vai servir mesmo. Eu queria passar isso aí para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre esse mosquito. A gente, no momento, está se preocupando muito com a questão do coronavírus, mas a gente tem que se lembrar que a dengue, chikungunya, a zika, na verdade, o Aedes aegypti está sempre ao nosso redor. Então, a gente não pode focar só no coronavírus. A gente tem que focar também nos outros vírus, principalmente esses aí causados pelo Aedes aegypti. Tá bom? Então, até a próxima.